Olá, bom dia. Está no ar o seu programa Câmara Livre. Hoje estamos recebendo aqui vereador e líder do prefeito, Dr. Cláudio Marcílio Vidal Abreu. Dr. Cláudio, bom dia, muito obrigado pela sua disponibilidade em atender a TV Princesa. Eu já começo perguntando, o senhor é o vereador da causa animal? Bom dia, Niei. Sim, primeiramente eu quero agradecer por essa oportunidade, dar os parabéns pelo programa Câmara Livre. E verdade, eu fui eleito pela causa animal. Esta causa é uma causa que eu mexo com ela já há mais de 10 anos e esta causa me permitiu chegar à vereança. E o trabalho que eu faço com ela, que nem eu disse para a população, é respeitar os seres vivos. E na base, às vezes tem pessoas que até estranham, mas está procurando ali só os animais e as pessoas, mas na verdade nós estamos falando em termos de ser vivo, né? Exatamente. O artigo 225 da Constituição Federal fala: todos temos direito ao meio ambiente equilibrado. Então o que eu busco é fazer isso. Eu busco ajudar os animais, porque o que acontece? O ser humano hoje, ele já tem a sua própria ajuda. Ele tem UPA, ele tem os postos de saúde, os animais não. Nada há em Varginha hoje que possa ajudar os animais de rua que são machucados, atropelados, doentes. Então o trabalho que a gente faz é esse, ajudar esses animais para que o meio ambiente de nossa cidade fique saudável. E, na verdade, esse é um problema que a gente verifica não só em Varginha, acaba sendo quase que no Brasil todo, né? Perfeitamente. Hoje a causa animal é uma causa que cresce muito, mas é o que eu digo. Não é porque a gente dá preferência para animal ao invés de seres humanos. Ao contrário, quem ajuda os animais também ajuda os seres humanos. É uma questão de conscientização. Porque no meio ambiente, o que acontece? Você tem que relacionar com o homem, mas também você tem que relacionar com outros seres da natureza. E está provado psicologicamente que quando uma criança convive com o animal, ela tende a ser uma pessoa mais humana. Tá, então o desafio é harmonizar as duas coisas. Exatamente. É isso que as pessoas têm que entender. Não há privilégios para animais, não há uma briga, não há uma dicotomia entre as duas partes. O que acontece é que uma pretende ajudar a outra. Fazer um ambiente só. Mesmo nós estivemos conversando, mesmo nessa questão da proteção animal, acaba sendo complicado porque as pessoas às vezes confundem as coisas. O senhor me dizia que são vários lados da proteção, né, da questão da proteção. Exato. Hoje a proteção animal, ela divide em duas, vamos dizer assim, ramificações. A primeira é o bem-estarismo e a segunda é o abolicionismo. Os bem-estaristas são protetores de animais que permitem que você ainda use os animais como alimento, como certas diversões, mas desde que os mesmos não sofram. Por seu lado, o abolicionista é um pouco mais radical. Ele não quer o animal para nada, principalmente para servir de alimentos e usar aí em rodeios e tudo mais. Então, mas o que a gente acontece é que, no fundo, nós queremos que o abolicionista vença, que a gente pare de usar os animais. Mas hoje, no mundo atual, isso ainda é um pouco mais complicado. É porque, na verdade, tudo é processo, né? Exatamente. É um processo e é um processo até de evolução. Quer dizer, com o tempo, eu acredito que o abolicionista até vá superar o bem-estarista, porque por causa do meio ambiente de poluição. Hoje, quando você vai produzir, por exemplo, um gado, quando você vai criar gados e tudo mais, você produz grãos para o gado e não mais para o humano. Sim. Então, aí o animal acaba tendo mais prioridade que o ser humano. E isso está causando o quê? Efeito estufa, poluição e tudo mais. Então, eu acho que isso vai ser um dia, será o futuro do planeta. O senhor, até pela fala, é do bem-estar. Sou do bem-estar. Eu acho assim, hoje a população ainda precisa se alimentar de animal e tudo mais. Eu sou contra rodeios, eu sou contra vaquejadas pelo seguinte, porque ali produz sim um sofrimento no animal. Por mais que os veterinários digam que não é verdade. Os animais sofrem muito. O que o bem-estarista prega é o seguinte: deixa o animal viver de acordo com a sua natureza. Então, quando você está de carro, eu vejo muito quando eu estou na estrada, eu vejo um cavalo no campo pastando, um boi, uma vaca, eles estão lá quietinho pastando, certo? Eles não estão pulando feito no rodeio, eles não estão agindo. Então, o que nós pregamos é que não faça o animal agir de forma contrária à sua natureza. Perfeito. Varginha já não tem mais rodeio, tem lei que... A lei 5489 de 2011 do nosso município, ela era uma lei perigosa. Ela é uma lei que ela deixava dupla interpretação, porque ela preceituava assim, não pode realizar em Varginha eventos esportivos
Não posso usá-los em Varginha, nenhum tipo de evento, desde que esportivos e que não façam mal a animais. E aí você tinha aquela duplicidade de interpretação. Se o rodeio fosse considerado esportivo e houvesse laudos falando que não prejudicariam os animais, aí você poderia fazer o rodeio em Varginha. O que eu fiz agora nesse ano de 2018 foi colocar uma lei proibindo de forma expressa que rodeio, vaquejada e qualquer outro evento que submeta os animais à crueldade ou os façam de comportar de forma diferente da sua natureza não pode ser mais realizado em Varginha. O senhor também, com uma outra lei de 2011, que é a lei da microchipagem, já existia essa lei, né? Já, a lei de microchipagem já existia. E ela preceituava que 180 dias da sua publicação, que foi em dezembro de 2011, todos os animais deveriam estar microchipados. Mas você vê, passaram já 7 anos e nada foi feito. O que eu fiz então foi criar uma nova lei pedindo para que os veterinários orientem os seus clientes que eles devem microchipar os seus animais. Para que amanhã, no caso do animal desse ser abandonado ou mesmo ter sido fugir, fica fácil de você localizar o dono do mesmo. Na realidade, não pode se dizer nem dono, hoje a gente fala tutor. Porque, obviamente, ele é o responsável por tudo que aconteça ao animal. Sim, por exemplo, um pitbull faz uma fuga e avança numa criança, é o dono que é o responsável. E mais do que isso, nós temos o problema dos cavalos. Porque quando um cavalo é atropelado, machuca o motorista, sim, certo? E depois o cavalo veio a falecer, o dono do cavalo não tem interesse de ir correr atrás, porque ele sabe que ele vai ter que indenizar o motorista. E isso, sem a microchipagem, a gente não consegue saber quem é o dono. Perfeito. Nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouco no próximo bloco. O programa Câmara Livre vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já. O programa Câmara Livre já está de volta. Hoje nós estamos conversando aqui com o vereador Cláudio Abreu, que inclusive bastante envolvido aqui com a causa animal. O senhor é advogado também de formação, né, doutor? Sou advogado de formação e profissão. Sigo a carreira já há 12 anos. O senhor está citando leis, quer dizer, tem que ter um conhecimento. Eu também sou professor universitário, né? Então está bem embasado na questão. Lógico. Eu queria voltar um pouquinho na questão da microchipagem que a gente conversava no bloco anterior. O cidadão, ele é obrigado a microchipar o seu animal? Sim, nós temos 2 leis que obrigam o cidadão a microchipar o seu animal. É a Lei 21.970 do Estado de Minas Gerais. Sim. E a Lei 5489 de 2011, que é do município de Varginha. Então, há 2 leis que obrigam os tutores a microchiparem seus animais. Ou seja, se a pessoa quer ter um animal, nada mais natural que ela se responsabilize por ele. Exatamente. Até porque, como eu te disse, o que está acontecendo em Varginha, só para você ter uma ideia, o furto do animal também. Às vezes cães de raça são furtados. E aí você, quando levar o animal a um veterinário com o microchip, na hora que passar o leitor, vai identificar o verdadeiro tutor dele. Fora isso, num acidente ou num cão que se perdeu, será fácil localizar esse animal. O senhor falou também a questão do cavalo. Obviamente que a pessoa que tem um cavalo, então, o ideal é estar ali. Agora, a pergunta lógica, pelo menos para a gente enquanto leigo, se mudar o tutor, muda o chip? Não, você vai mudar só o cadastro. Não, você vai entrar no site da empresa fabricante do microchip e atualizar os dados, passar o nome para o novo tutor. E isso também vai ficar registrado no banco de dados da prefeitura. A prefeitura está criando um banco de dados dela para que o tutor possa também acompanhar essas transações de animais. Quer dizer, vai reduzir muito o problema de animais que foram roubados, etc e tal, né? Porque vai saber de quem que é. Exato. E outra coisa, o abandono, né? O que acontece hoje é que não há nada público para animal. Então, tudo que você for fazer um atendimento veterinário, você tem que pagar do seu bolso. Sim. Então, o que as pessoas estão fazendo?
quando veem que seus animais estão doentes, eles os abandonam para não ter que gastar com os veterinários. E isso prejudica, o animal fica na rua, abandonado. E aí a prefeitura tem que assumir esse risco. E cães de rua é obrigação da prefeitura. Então o tutor fica com o cão, na hora que ele começa a dar problema de saúde, abandona. E aí o município tem que arcar com isso. Isso não é justo, tanto pelo emocional do animal, porque o animal pega amor na gente, como pelos cofres públicos. Não é justo os cofres públicos pagarem por uma irresponsabilidade de um tutor. Essa bandeira que o senhor defende da causa animal, o senhor sempre foi um defensor? Como é que começou essa... Isso começou há uns 12 anos, quando eu cheguei em casa e vi um cachorrinho deitado no portão da minha casa, fugindo da chuva. E eu fiquei com receio de abrir esse portão, com medo de machucá-lo. Aí, quando eu consegui tirá-la, que era uma fêmea, ela correu para dentro da minha garagem. E dali para diante, eu não tive coragem de colocá-la para fora. Chamei a minha esposa e a gente resolveu adotá-la. Levei ao veterinário, castrou, fez tudo certinho, vacinou, fez o tratamento. E dali para frente eu comecei a observar mais quantos animais poderiam estar nessa situação. E daí fui procurando se em Varginha tinha alguém que mexia, conheci o grupo de pé em pata, depois esse grupo com o tempo acabou. Eu fui tocando a causa e fomos mexendo. E estamos aí até hoje aí, mexendo. Mais de 400 cachorros atendidos já. Mas em casa o senhor não tem 400 não? Não, eu sou contra acumulador. Eu só tenho 2, eu tinha 3, porque a outra também foi de rua, mas ela tinha um problema e ela acabou falecendo. Então hoje eu tenho 2. Eu acho que as pessoas não devem acumular pelo custo que eu te disse. É muito caro. Se você ter 10 cães em casa hoje a R$300, você vai gastar 3 mil. Então não tem lógica você ter isso de cão. Perfeito. Voltando às leis, o senhor também fez uma lei a respeito do transporte de animais, no caso dos veículos urbanos. Uhum. Essa aí está aguardando a licitação. Isso, é porque o que aconteceu na licitação, a gente incluiu esta exigência. Então nós estamos aguardando a nova empresa para que a gente possa regulamentar a lei. O objetivo dessa lei foi que eu estive em São Paulo e presenciei isso. E por coincidência, em Varginha uma vez eu vi um senhor com um pedaço de vassoura nas costas, carregando duas casinhas de cachorro. Isso um senhor de idade. E ele estava levando seus cães ao veterinário. E aí eu perguntei, mas o senhor não pode usar um táxi, um ônibus? Conversando com ele, ele falou, não, eles não aceitam nem no ônibus, nem táxi. Aí eu falei, não, então eu vou trazer essa lei de São Paulo para Varginha. Se funciona em São Paulo, funcionará em Varginha. E aí tive umas resistências no início, foram muitas pessoas contra, mas agora parece que o pessoal já acalmou. Não há problema nenhum. A lei será toda regulamentada. Quer dizer, tendo a regulamentação, não tem problema. Não, é animais pequeno porte, até 15 quilos. Aí o pessoal fala, mas 15 quilos você vai ter que ter uma balança. Não, só de você olhar no cachorro, é um cachorro de porte médio. Vai ser transportado dentro das caixas, o animal vai ter que ter vacinado. Sim, a pessoa vai ter que levar a carteirinha de vacinação para comprovar que o animal está vacinado, tudo isso. Então, por exemplo, não vai correr o risco de estar sentado e ter um cachorro ao lado que vai estar te mordendo. Não, de jeito nenhum. Inclusive, ele vai pagar a passagem. Não queremos nada gratuito. Eu falei, não, a nossa ideia é equilibrar a relação. Eles vão pagar passagem porque eles vão ocupar um local no ônibus. Houve vereador que pediu para colocar num canto especial do ônibus, mas aí é um problema. O cão ou o animal, vamos dizer assim, ele pode ficar assustado de estar longe do seu dono. Então, a melhor é ficar do lado e pagar a passagem. As pessoas falam, mas eu tenho alergia para o cão. Mas tem gente que tem alergia para o perfume. Então, isso aí é relativo. São coisas que vão acontecer. E viver em sociedade é isso. Perfeito. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos já já. O programa Câmara Livre já está de volta, hoje conversando aqui com o vereador Cláudio Abreu. Vereador, o senhor também está na Comissão de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, essa comissão da Câmara? Isso, esta comissão ela foi criada na época em legislaturas passadas, só que nesta legislatura não estava prevista. Então nós fizemos uma equipe, eu, a vereadora Zilda Silva,
e o vereador Marquinhos da cooperativa, nós juntamos e criamos essa comissão de meio ambiente e bem-estar animal. O objetivo dessa comissão é acompanhar de perto os trabalhos em relação ao meio ambiente que vem sendo feito em nossa cidade. Ou seja, tudo que envolve o meio ambiente... A comissão tem que dar um parecer. É o caso hoje que nós temos aí, por exemplo, capina química, ajudamos aí o Corpo de Bombeiros na prevenção dos incêndios, estamos montando materiais para irmos às escolas, orientar os jovens a respeitar o ambiente, a respeitar, a evitar queimadas. E um grande projeto que nós temos nessa comissão, a gente chama Novos Passos. O que a gente faz? A gente recolhe o óleo de cozinha e a cada 300 litros nós trocamos por cadeiras de roda, andadores e muletas. E aí a gente empresta para quem precisa da população mais carente. Então tem uma rotatividade, é sempre emprestado. Sim, porque às vezes é só uma coisa temporária, então não tem lógica a pessoa ficar. Então a pessoa, quando ela vem a falecer ou não precisa mais, ela nos devolve para que a gente possa passar. E agora a gente está fazendo parcerias com empresas que tenham restaurantes dentro. As empresas nos fornecem o óleo e a gente vende esse óleo para uma recicladora que nos paga mais porque sabe do nosso projeto. Então nos ajuda a fazer isso. Então, Novos Passos é em função disso, das cadeiras, das cadeiras, dos andadores e das muletas para as pessoas carentes. E a dona de casa que eventualmente queira participar, é óbvio que não vai ser uma quantidade igual a um restaurante, mas também pode juntar? Pode. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu fui recolher 20 litros. Então, quer dizer, pode. Porque o problema, às vezes, as pessoas, até a gente já tem, eu tenho uma lista hoje de 10. Às vezes a gente está ocupado, não tem tempo. Mas o objetivo é ter um carro aí logo para buscar esses óleos, terceirizar esse tipo de serviço. A pessoa junta mais para compensar a gente buscar. Tipo assim, um motoboy, alguma coisa nesse sentido. Para buscar 1 litro não compensa, mas quando for uma quantidade maior, já compensa pagar um motoboy, ele vai lá e busca para a gente e leva já direto para a empresa. Falando na questão de meio ambiente e de bem-estar principalmente, o senhor também esteve à frente junto com a questão do projeto da lei dos fogos de artifício, né? Que agora não tem mais barulho, pelo menos dentro da municipalidade, né? Essa lei ela é parcial. Sim. A gente não, vamos dizer assim, eu não coloquei ainda para proibição para as pessoas físicas. Sim. Hoje se restringe às pessoas jurídicas, que seriam partidos políticos, empresas, porque é mais fácil de fiscalizar, né? E outra coisa, como é que você vai fiscalizar um particular? Um dia desse eu estava observando isso. O fogo, às vezes, ele dá o tiro num bairro e vai estourar em outro, por causa da velocidade dele. Então você não tem como ainda multar o particular. Agora a empresa já é mais fácil, porque qualquer filmagem que você faça, qualquer barulho, fica mais tranquilo. É o caso dos partidos políticos. Nesta eleição não pode. Os partidos políticos estão proibidos de soltar fogos para incentivar seus candidatos. Aí, no caso, essa lei, então, é nacional? A nossa, ela é municipal. Não há ainda, há um projeto no Senado. Sim. Há um projeto em Belo Horizonte, através do deputado Fred Costa. Mas não há ainda um projeto nacional. Isso não há. Mas municipal, sim. Mas para que os partidos não possam, então eu estou imaginando que deve ter vindo uma determinação. Não, aí em Varginha a determinação é municipal. Ah, tá. Os partidos daqui então, por exemplo, se você for apoiar um partido que vai apoiar um determinado deputado, não pode soltar fogos. Ele pode fazer lá tudo dentro da lei, mas fogos não pode. Perfeito. Entendeu? É uma questão municipal, Isso. então. E vou aproveitar para falar do evento da mina, que me perguntam muito. O evento da mina não está proibido, pode fazer o evento da mina normal. A diferença é que a prefeitura vai usar os fogos silenciosos. Sim. Os fogos silenciosos, vamos dizer assim, não é bem silencioso. Ele tem um estampido do primeiro tiro. Mas as luzes, não. Então, a beleza do espetáculo é que você não tem aquela fumaça mais. Aquela fumaça você não percebe ela mais. Entendeu? Então é só o primeiro tiro, mas o resto fica aquelas explosões uma atrás da outra, assustando. Não só os animais, as pessoas também têm que entender isso. Mas também nós temos os idosos, nós temos as crianças, nós temos pessoas que estão doentes precisando de repouso. Então não é uma coisa só animal, mas também para o humano. Perfeito. Falamos de humano, mudando completamente. A lei do autista, como é que funciona? A lei do autista foi uma lei que eu vi em Belo Horizonte, né? Eu achei muito interessante.
que é uma lei que você precocemente, quando a criança nasce, você já faz alguns testes nela, não é nada de aplicar agulha, nada, são só testes manuais, Sim. em que você vai observar a reação daquela criança em relação aos testes. Se aquela criança apresentar qualquer problema, ela tem uma tendência a ser autista. E aí, dependendo do nível do autismo, você ainda consegue corrigir enquanto a criança é pequena. Então, ela faz o teste de 0 a 6 meses, depois ela vai repetir o teste quando ela tiver de 18 a 36 meses de vida. E isso vai ajudar a precaver uma possível criança ser autista. Isso tem comprovação de que funciona? Não, são testes que já são realizados na USP, já são realizados também em grandes universidades de medicina, já ficou comprovado que sim, esse teste funciona perfeitamente. Inclusive estive um dia desses na Conviver, que é uma associação de autistas aqui de Varginha, onde apresentei a lei e elas viram que realmente é um teste muito bem feito, muito bem aplicado. E é gratuito, não se pagará por ele na rede pública. Excelente. Dr. Cláudio, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui mais uma vez e dizer que, pelo tanto de coisa que nós temos sendo realizado, eu acredito que logo, logo o senhor está de volta conosco. Se Deus quiser, Ney, é um prazer estar aqui, agradeço muito e quero parabenizá-lo pela ideia desse programa. Muito obrigado. O programa Câmara Livre volta na próxima semana. Bom dia.